Olá, você internauta, ligado aqui nas nossas informações do Notícias Agrícolas. Nós seguimos aqui em Brasília, Distrito Federal, e por aqui eu conversei durante o Cana Summit 2024 com o deputado federal Pedro Lupion, que é presidente da FPA. A gente falou um pouco mais sobre esse ano, legislativo, que tende a ser menor, e as pautas discutidas pelo agronegócio na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. A gente falou também sobre questões envolvendo essas pautas, como as questões tributárias e também direito de propriedade. Veja só a entrevista completa. Veja, é um ano um pouco diferente, tem um ano, eleições no meio do ano, mas nós temos discussões quentes já acontecendo. A regulamentação da reforma tributária, são diversos projetos de lei complementar que a gente já está trabalhando. Os vetos do governo, principalmente em relação à regularização fundiária e os pesticidas, que nós temos sessão do Congresso aí para derrubar. Estamos trabalhando muito fortemente nas pautas que nos preocupam em relação ao seguro agrícola, a falta do seguro, ainda mais com essa quebra de safra de praticamente 20% de média, que nos deixa extremamente preocupados. Rentabilidade do produtor, vamos ter que calcular um novo plano safra, buscar mais recursos para isso. Então nós temos bastante assunto para debater ainda esse ano. Pois é, queria entrar justamente em um desses assuntos que diz respeito às preocupações dos produtores, obviamente, em relação a esse cenário climático bastante preocupante, né? E o governo anunciou algumas medidas. Eu queria saber a visão da FPA em relação a essas medidas que já foram anunciadas. Bom, o governo anunciou algumas medidas em relação a rolar dívidas de investimento, o pagamento só dos juros dessas dívidas. Também custeio pelo manual de crédito, poder quitar essas dívidas, e uma linha de crédito específica de dólar com alguns anos de carência. É algo positivo, é o início de um socorro para o setor, vai precisar de muito mais, isso é completamente insípido no momento. Vai atender uma boa parte dos produtores, mas vai precisar de muito mais. A grande preocupação é que isso vai custar em torno de 3,5 bilhões que eles querem tirar do plano safra. Aí é um outro problema que se cria lá para frente. Esse socorro emergencial agora, se eu posso dizer assim, mas essa primeira medida de auxílio, trata especificamente de soja, milho e pecuária de leite e de corte. Muitos estados ficaram fora, várias situações, exemplo, nós estamos no evento aqui da cana-de-açúcar, que também tem problema e que não entrou nessas medidas. Então a gente vai ter que entender um sistema macro aí de socorro dos produtores para que a gente não tenha que no final do ano ter que tratar de um crédito especial para atender os produtores rurais do Brasil. Quando a gente fala em termos de planejamento para o novo plano safra, há preocupações já diante de uso de parcela desse dinheiro que poderia ser usado lá na frente? Os números que foram apresentados pelas nossas entidades são um pouco mais de 20 bilhões de necessidade de equalização de juros para poder fomentar a liberação de dinheiro pelos bancos. Ano passado foi 13,5 na safra 23-24. Insuficiente. A gente precisa de mais. Apresentado 21 e alguma coisa pela CNA, 22 e algo pela OCB. O governo já está falando em gastar 3,5 para esse auxílio inicial agora. Então vai faltar lá na frente. A gente precisa calcular, tem que ser dinheiro novo, tem que buscar qual o espaço fiscal para isso, num governo que não para de gastar e que a gente vê déficit financeiro todos os dias no caixa do governo. Perfeito. Queria que você falasse também sobre uma ação que tem sido discutida dentro da FPA em relação à questão de tributação e preços de alimentos que, olhando uma outra ponta que é de consumo, Então a gente tem dentro da FPA, claro, essa atenção para os produtores rurais e também para o consumidor final. Como é que vocês têm visto todas essas discussões? O que tem sido alinhado? Acho que tem que deixar muito claro para a sociedade brasileira que esse aumento de preço dos alimentos no supermercado não é culpa do produtor rural. O produtor está fazendo sua parte, passando dificuldade, tendo prejuízo em sua grande maioria. Isso é culpa de política fiscal do governo, de inflação e irresponsabilidade com o gasto público. Nós temos deixado muito claro a responsabilidade que nós, produtores rurais do Brasil, temos em gerar e produzir alimentos para a saúde alimentar das famílias brasileiras. Apresentamos um novo projeto de cesta básica, desoneração total tributária da cesta básica, apresentamos os produtos necessários para a saúde alimentar da população e espero que o governo encaminhe positivamente nesse sentido. Para a gente finalizar, deputado, queria falar sobre direito de propriedade, A gente sabe que abril é um mês que tem se chamado aí de abril vermelho, que tem tudo a ver com essa questão envolvendo o direito de propriedade dos produtores rurais. O que a FPA tem feito nesse sentido? Bom, primeiro deixamos sempre claro que cada um é responsável pelos seus aliados. O MST está dentro do Palácio do Governo, tem cargos nos mais diversos ministérios e comanda o INCRA. Então, cabe a eles dizer que não pode invadir.
Isso é contra a lei, é crime, esbulho possessório, está previsto na legislação penal e nós não aceitamos em maneira nenhuma nenhum tipo de negociação em relação a isso. Nós temos diversos projetos de lei para aumentar a punibilidade, para aumentar a pena e para evitar mais invasões, mas nós temos que ter claro que não adianta nada o governo fazer jantarzinho com os setores do agro ou tentar dar sinalizações positivas para o setor, se nem segurança jurídica nossos produtores têm. Continue ligado por aqui, nós seguimos aqui em Brasília, Distrito Federal, fazendo a cobertura do Cana Summit 2024.